Fala, meus amores, JP, Biologia Born, aqui na área para vocês, para falar de um sistema maravilhoso, para falar do sistema circulatório, sistema cardiovascular, tá? Que é importantíssimo no nosso organismo e cai muito em vestibular, beleza? Aí vejam só, galera, o sistema circulatório é um sistema responsável pelo transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de hormônios, transporte também de excretas nitrogenadas, enfim. É um sistema responsável pelo transporte, tá? Transporte de diversas substâncias. E alguns dos componentes do sistema circulatório já são conhecidos por nós. Por exemplo, né, o sangue, tá? É o tecido sanguíneo, tá certo? Que serve aí, né, de tecido de transporte de substâncias. Tá certo? A gente sabe que é um tecido de transporte. Então, nos vasos sanguíneos e no coração ocorre o bombeamento e o transporte de sangue, que é esse tecido que a gente já estudou. Existem também os vasos sanguíneos, que são outros componentes que fazem parte também do sistema circulatório, como por exemplo, artérias, arteríolas, capilares, veias e vênulas. Tá bom? E além disso, há o principal órgão maravilhosíssimo do sistema circulatório, que é o coração, tá? O coração, pessoal, é um órgão musculoso, digamos que é uma bomba, tá? Capaz de bombear sangue através das nossas veias, artérias, etc, etc, etc. É um órgão maravilhoso, extremamente importante, um órgão musculoso que a gente vai estudar nesse capítulo agora, tá certo? Aí vejam só, vamos estudar sistema circulatório por partes. Primeiro a gente estuda coração, depois a gente estuda os vasos e depois a gente estuda como ocorre a circulação. Então vamos por partes. Primeiro de tudo, o coração. Galera, coração é um órgão musculoso, ele é um órgão tetracavitário, ou seja, apresenta 4 cavidades, tá? Que são 2 átrios e 2 ventrículos. Átrios, em algumas literaturas, chamados também de aurículas, tá? Mas aqui nós vamos chamar de átrios, beleza? Esse coração, ele é capaz de bombear o sangue através dos nossos vasos, tá certo? Em que o bombeamento do sangue ocorre graças a movimentos de contração que ocorrem nas cavidades, nas câmaras do coração, tá certo? Esses movimentos de contração são chamados de sístoles. Então, quando uma cavidade cardíaca se contrai, graças à musculatura presente nela, tá? Quando essa cavidade se contrai, a gente diz que ela realizou uma sístole. Quando ela relaxa, a gente diz que ela realizou uma diástole. Beleza? Então, a sístole é a contração e a diástole é o relaxamento. Galera, a sístole e a diástole, tá, ocorre de maneira sincronizada entre os átrios e ventrículos. Quando os átrios estão contraídos em sístole, os ventrículos estão relaxados em diástole. Quando os ventrículos estão contraídos em sístole, os átrios estão relaxados em diástole. Então essa contração ocorre de maneira rítmica, tá? Quando o átrio se contrai, os átrios se contraem, os ventrículos relaxam. Quando os ventrículos se contraem, os átrios relaxam. Beleza? Aí vejam só, quem realiza o controle desses batimentos cardíacos, né, são na verdade um conjunto de estruturas, um conjunto de nós, tá? Chamados de nódulos sinoatrial ou nó sinoatrial e o nódulo atrioventricular ou nódo atrioventricular. São conjuntos de fibras musculares capazes necessariamente de realizar um impulso nervoso ou simplesmente de retransmiti-lo, tá? Juntamente com esses nódulos ou nós que coordenam de certa forma os batimentos cardíacos, existe um conjunto de fibras, tá? Que são as fibras, né, os feixes de fibras His-Purkinje, que conduzem de certa forma esses impulsos nervosos para necessariamente as fibras musculares das cavidades cardíacas. Já em uma imagem eu mostro necessariamente como ocorre o controle desses batimentos cardíacos, beleza?
Aí vejam só, entre os átrios e os ventrículos há uma comunicação, tá? Átrios e ventrículos, eles se comunicam. A gente divide o coração em dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. No lado direito tem um átrio e um ventrículo, átrio direito e ventrículo direito. No lado esquerdo tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O átrio e os ventrículos de cada um dos lados se comunicam. Por exemplo, átrio direito e ventrículo esquerdo se comunicam, tá certo? E átrio esquerdo e ventrículo esquerdo se comunicam e átrio direito e ventrículo direito também se comunicam. E essa comunicação entre átrios e ventrículos ocorre por intermédio de válvulas, em que do lado aí direito nós temos necessariamente as válvulas, a válvula tricúspide, que comunica o átrio direito com o ventrículo direito, e no lado esquerdo nós temos aí a válvula bicúspide ou mitral, que comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo necessariamente, tá? Para vocês visualizarem melhor tudo isso que eu falei para vocês, tem essa imagem que facilita bastante. Aí, ó, vou riscar aqui, galera. No lado direito, nós temos aqui, ó, o átrio direito, que eu botei uma setinha, tá? E o ventrículo direito, beleza? No lado esquerdo, nós temos aqui, ó, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, beleza? Aí, vê só, galera, esses átrios e ventrículos se comunicam entre si. Por exemplo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo se comunicam, beleza? Através da válvula chamada de válvula mitral ou bicúspide, beleza? E o átrio direito e o ventrículo direito também se comunicam através de uma válvula chamada de válvula tricúspide, beleza? Galera, qual a função dessas válvulas? Simples. Quando o sangue passa dos átrios para os ventrículos, pessoal, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, esse sangue não pode retornar, não pode sofrer um refluxo. Então o que acontece? Sangue passou do átrio para o ventrículo, as válvulas se fecham para impedir esse refluxo desse sangue, beleza? Então, pessoal, quem controla o fluxo de sangue dentro do coração, em termos de passagem de uma câmara para outra, são as válvulas, que são muito, mas muito importantes, beleza? Quer saber um pouquinho mais sobre válvula? Olha que vídeo interessante e muito legal, tá? Esse vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo de um dos maiores médicos cardiologistas do Brasil, chamado de Dr. Vanderlei. Tá certo? Ele é alagoano, tá? Inclusive ele trabalha em um hospital aqui cardiológico do nosso estado e ele é referência no país em uma cirurgia de troca de válvula, beleza? Então olha aí o Dr. Vanderlei, né, realizando uma cirurgia de troca de válvula. Olha que vídeo legal, dá uma sacada. Isso é uma válvula bicúspide, estão vendo aqui, ó? Tem uma ráfia aqui, ó, só tem, e a outra cúspide está aqui, com uma perfuração aqui, ó, enorme aqui, ó. Dá para ver aí, Manu? Dá. E aqui embaixo, olha, tem uma vegetação aqui da endocardite. Então, caso típico de endocardite, só ele um pouquinho. Uma perfuração aqui da cúspide. Obrigado, Manu, tá ótimo. Prótese de pericárdio de boi, ó. É uma tira de pericárdio de boi, né? Olha, que é suturada em torno de um suporte, né? Com 3 postezinhos, ó, cada um aqui, e um apoiozinho aqui de tecido para poder passar os pontos, ó. O sangue vai passar por aqui, ó, por dentro, ela vai abrir, e quando voltar eles vão se juntar aqui e eles fecham. Obrigado. Não é legal? Não é interessante? Muito massa. Eu gosto muito, né, desses vídeos do Dr. Vanderlei, tá certo? Inclusive são vídeos que estão no próprio Instagram dele. Segue lá o Dr. Vanderlei que vocês vão assistir muitos vídeos para aqueles que têm interesse na cardiologia, tá bom? Aí, vê só, outras características do coração, tá certo? É que o coração ele é revestido por uma membrana serosa chamada de pericárdio, tá? E ele apresenta necessariamente
uma camada que reveste também as câmaras, chamada de endocárdio, tá? E apresenta uma musculatura, né, estriada cardíaca, chamada de miocárdio, beleza? Então o coração, né, ele tem, né, essas estruturas nele, tá certo? Que são extremamente importantes, tá? Aí deixa eu apagar aqui, pra gente passar para o próximo slide. Galera, nesse slide aqui, a gente tem informações bastante interessantes. Prestem muita atenção, galera. Eu falei para vocês, né, que os átrios, né, se contraem e os ventrículos também têm capacidade de contração, tá? A contração é chamada de sístole e de diástole é chamada o relaxamento, né? Então, sístole é a contração e a diástole o relaxamento. Sístole contraiu, diástole relaxou, beleza? Então, essas são, né, os movimentos realizados pelo coração. Aí, pessoal, os átrios têm função de recepcionar o sangue advindos do corpo ou dos pulmões. Então, os átrios, eles recebem o sangue. Contudo, esses átrios precisam bombear o sangue que eles recebem para os ventrículos que estão logo abaixo, beleza? Então, os átrios precisam se contrair, tá? Então, por exemplo, quando os átrios recebem os sangues, né, os dois átrios recebem o sangue, tá? Eles vão em seguida se contrair, tá certo? Para bombear o sangue dos átrios para os ventrículos que estão localizados logo abaixo, beleza? Em seguida, os ventrículos se contraem, realizam a sístole também e bombeiam o sangue para todos os órgãos do corpo, os tecidos, inclusive os pulmões também, tá? Então, pessoal, átrios e ventrículos se contraem. Só que a contração deles não pode ocorrer ao mesmo tempo. Tem que ocorrer de maneira sincrônica. Porque, por exemplo, né, um depois do outro, alternada, perdão. Porque, por exemplo, quando o átrio recebe o sangue, se ele e o ventrículo se contraem ao mesmo tempo, quando o ventrículo se contrair, ele não vai conseguir receber todo o sangue que deveria, se ele se contrai no mesmo tempo que o átrio. Então, átrios e ventrículos precisam se contrair de maneira alternada. Primeiro, os átrios se contraem, enquanto os ventrículos estão relaxados. Aí o sangue passa do átrio para o ventrículo. Depois, os ventrículos se contraem para poder expulsar o sangue para todo o corpo. E enquanto os ventrículos estão contraídos, os átrios estão relaxados. Então, primeiro, átrios realizam sístole, enquanto os ventrículos estão em diástole. Eu não sei como é que vocês aguentam esses políticos em campanha eleitoral passando com carro de som. Misericórdia, vai atrapalhar a manha da aula, porque aqui não... Olha para isso. Misericórdia. Então, pessoal, voltando aqui, depois do candidato aí, um candidato aí qualquer ter atrapalhado a nossa aula, mas enfim, os átrios, certo? Eles realizam a sístole. No momento em que realizam a sístole, tá? Os ventrículos estão em diástole. No momento em que os ventrículos estão em sístole, os átrios estão em diástole, tá certo? Então é dessa forma que ocorrem os batimentos cardíacos, de maneira alternada. Quando os átrios se contraem, os ventrículos estão relaxados. Quando os ventrículos se contraem, os átrios estão relaxados. Isso ocorre de maneira alternada. Olha, esse coração aqui, que já passou por 2 cirurgias aqui, uma na mitral e a outra na aorta, tá uma prótese aqui estragada e uma plastia também disfuncionante, né? Ele ficou aqui por 40 anos nesse peito. E agora quem vai assumir é esse jovem que chegou aqui, de 17 anos. Deus o proteja. Olha lá, gente, ó, o sangue está sendo desviado aqui, ó, da cava superior e da cava inferior. Vejam que o átrio esquerdo está vazio, né? Vai lá para a bomba e está sendo rejetado aqui, oxigenado.
E nós estamos injetando uma substância aqui para parar esse coração. Para ele parar, ficar quietinho, em diástole, e durante o período que ele vai ficar sem sangue, que ele está pinçado aqui por essa pinça aqui, ele não recebe sangue, ele não consumir energia. Tá vindo potássio, gente? Passa mais aí que não tá. Obrigado, Marcelo. Mas como é que isso ocorre de maneira alternada e quem de fato controla isso daí? Eu vou mostrar para vocês. Galera, existe uma estrutura chamada de nó sinoatrial presente no nosso coração. Esse nó sinoatrial é um conjunto de fibras musculares capazes necessariamente de realizar uma formação, uma deflagração do impulso nervoso. E esse impulso nervoso é esse, necessariamente, que induz a contração das câmaras do coração. Então, o nó sinoatrial, ele vai realizar a emissão do impulso nervoso, em que esse impulso nervoso induz a contração dos átrios. O que acontece? O nó sinoatrial, né, deflagra um impulso nervoso, em que esse impulso nervoso, ele necessariamente, né, ele vai causar a contração dos átrios. O que é que vai acontecer? Esse impulso nervoso, pessoal, ele passa para o nó atrioventricular e em seguida, pessoal, nesse nó atrioventricular, tá, ocorre a deflagração desse mesmo impulso nervoso para os feixes, tá, His e depois para as fibras Purkinje. Tá? Então percebam aí que o nó sinoatrial deflagra o impulso nervoso, tá certo? Para a contração dos átrios, depois esse impulso nervoso é deflagrado aí pelo nó atrioventricular e depois para as fibras His e Purkinje, em que quando chega nas fibras Purkinje, isso deflagra a contração dos ventrículos, beleza? Aí vejam só, pessoal, quando o nó sinoatrial ele deflagra esse impulso nervoso e ele chega até o nó atrioventricular, as fibras do nó atrioventricular têm uma função retardante, de retardar o impulso nervoso. Por que tem essa função retardante? Simples, para que o átrio consiga se contrair e relaxar, tá certo? E dá tempo do impulso nervoso chegar até os ventrículos. Então, por exemplo, o átrio se contrai porque o impulso nervoso foi deflagrado lá no nó sinoatrial. Aí esse impulso nervoso, né, ele passa para o nó atrioventricular e no átrio ventricular esse impulso nervoso é retardado para dar tempo dos átrios relaxarem, tá certo? E esse impulso ser deflagrado até os ventrículos e eles se contraírem. Beleza? Então o nó atrioventricular tem uma função retardante do impulso nervoso para dar tempo que os átrios relaxem, tá certo? E em seguida os ventrículos se contraiam, tá? Então é dessa forma que acontece a contração, beleza? Massa? Aí vejam só, percebam também, pessoal, que nesse coração, tá, há alguns vasos sanguíneos extremamente importantes, tá? E eles, pessoal, esses vasos sanguíneos são muito importantes, pois eles são basicamente de dois grandes grupos, veias ou artérias, e a função deles é diferente. E eu vou falar disso para vocês exatamente agora. Meus amores, as veias, né, quando a gente estuda no ensino fundamental, a gente, né... Meninos! Quando não é o candidato, é você, rapaz? Não atrapalho não, macho? Tá bom, já sei, você tá reclamando. Aí, olha só. Né? Basicamente existem dois grupos de vasos, veias e artérias. E a gente aprende no ensino fundamental, pessoal, que as veias são vasos que conduzem sangue venoso e artérias são vasos que conduzem sangue arterial, tá certo? Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio. Mas será que é mesmo assim? Será que é exatamente assim? E eu afirmo para vocês, com todas as letras, que existem veias sim que conduzem sangue arterial e existem artérias sim que também conduzem sangue venoso. Beleza? Então, pessoal, qual é o conceito, para falar a verdade, de veias e artérias, né? O conceito real de veias e artérias é o seguinte: veias são vasos que levam o sangue até o coração,
tá? Então as veias são os vasos que conduzem sangue até o coração, beleza? E vão conduzir sangue até o átrio, até os átrios. Lembra que eu falei para vocês? Os átrios são as câmaras que recepcionam o sangue. Se são as veias que levam o sangue até o coração, então as veias vão desembocar nos átrios, tá bom? Aí vê só, e as artérias, né? Qual a função delas, galera? A função das artérias é expulsar, conduzir o sangue do coração até outras partes do corpo. E lembra que eu falei para vocês? Os ventrículos são as câmaras que, quando se contraem, expulsam o sangue para outras regiões do corpo. Portanto, pessoal, as artérias necessariamente estão conectadas aos ventrículos, em que, quando os ventrículos se contraem, o sangue vai para outras partes do corpo através das artérias. Então, as artérias estão associadas aos ventrículos, beleza? E as veias associadas aos átrios. Tranquilo? Aí vejam só, existem veias e artérias específicas conectadas às câmaras do coração. E já eu falo isso para vocês, tá? Mas ó, só para vocês saberem de fato, veias conduzem sangue até o coração, tá? Do corpo para o coração. E as artérias conduzem sangue do coração para outras partes do corpo, beleza? E ó, quais as outras diferenças entre veias e artérias? Galera, as veias são vasos menos calibrosos, tá? Menos elásticos, e a quantidade de tecido conjuntivo e também de musculatura lisa nas veias é menor, tá? Já as artérias são vasos bem mais elásticos, apresentam uma musculatura lisa, tá certo? Bem proeminente, e apresentam bastante tecido conjuntivo também, tá bom? Uma outra característica das veias é que as veias apresentam válvulas dentro das veias mesmo, tá certo? Justamente para impedir que o sangue retorne, para impedir o refluxo de sangue, porque o sangue precisa correr em uma única direção, de maneira unidirecional. Então, para que as veias consigam conduzir o sangue até o coração, tá certo? Elas precisam ter válvulas para impedir que o sangue retorne no sentido contrário, tá bom? E as artérias, pessoal, elas apresentam uma característica bem interessante, que é o seguinte, pessoal, pelo simples fato de que as artérias estão conectadas aos ventrículos, quando os ventrículos se contraem, tá? Essa força, essa pressão que é gerada nas artérias, no ventrículo, é passada para as artérias. Então o ventrículo, quando ele realiza a sístole, quando ele se contrai, quando o ventrículo se contrai, tá certo? Essa pressão do ventrículo é passada adiante para as artérias. Então as artérias sentem uma pressão muito grande, tá certo? Que é reflexo desse movimento de sístole do próprio ventrículo. Galera, então quando a gente necessariamente põe o dedo indicador e o dedo médio aqui no nosso pulso, a gente sente uma pulsação. Essa pulsação, tá certo? É das nossas artérias, é de uma artéria presente no nosso braço, tá certo? Então, quando a gente põe o dedo aqui, a gente sente a pulsação de uma artéria. Quando a gente põe o dedo aqui, a gente sente uma pulsação de uma artéria também. Aqui, nesse caso, a artéria carótida, tá bom? Então, pessoal, nós temos as artérias que pulsam por conta da pressão exercida graças à contração do ventrículo, beleza? Então, pessoal, existe uma música, tá? Inclusive, música essa que é do Fagner, que ela fala assim, né? Hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias. Galera, essa música, ela fala justamente o contrário. Veia não pulsa. Veia não pulsa. Não pulsa. Quem pulsa, entre aspas, são as artérias, graças à pressão exercida pelo ventrículo na sua contração, tá certo? Então a pressão que a gente sente, né, é das artérias, graças à contração, tá certo? Do ventrículo necessariamente, beleza? Aí, pessoal, outras características das veias e artérias. Galera, uma situação bem interessante que a gente precisa salientar é o seguinte: como é que o sangue retorna para o coração através de veias, tá certo?
quando o sangue chega até as nossas pernas? Como é que o sangue consegue voltar para o coração se o coração está em cima e as veias, né, nas pernas estão embaixo? Como é que esse sangue consegue retornar para o coração, por exemplo? Galera, é o seguinte, os músculos estriados esqueléticos, quando eles se contraem, eles comprimem as veias, auxiliando assim, tá, na condução do sangue através dessas veias, tá, para que ele retorne para o coração. Então, quando a gente anda, por exemplo, né, a nossa panturrilha se contrai, e essa contração da panturrilha comprime as veias, fazendo com que, né, o sangue ele seja conduzido de volta para o coração. Então, você ter, por exemplo, panturrilhas saudáveis, isso significa dizer que você também vai ter um sistema circulatório saudável também, beleza? Mas não são somente as panturrilhas que têm essa função. Outros músculos esqueléticos também, quando se contraem, eles também expulsam o sangue em direção ao coração através das veias. Não esquece isso, que isso é muito importante, galera. Por isso, por exemplo, que quando a gente passa muito tempo sentado, tá, o risco de surgir varizes é muito grande. Justamente porque o sangue fica acumulado nas pernas, nas veias, e ele não é impulsionado de volta para o coração. O acúmulo desse sangue nas pernas causa dilatação dos vasos, das veias, fazendo com que haja a formação aí das famosas varizes. Beleza? Aí vejam só, pessoal. Nós temos aqui diversas características de veias e artérias, né? Artérias, por exemplo, elas são eferentes. Elas expulsam sangue, tá, do coração para o corpo. As veias são aferentes. Elas trazem sangue do corpo para o coração, tá? As artérias pulsam, entre aspas, por conta da sístole realizada pelos ventrículos. As veias não pulsam, tá? Aí, pessoal, as artérias apresentam musculatura mais espessa, muito mais espessa a musculatura lisa nas artérias, tá? E a musculatura aí, né, das veias, ela é muito mais delgada, muito mais fininha, tá bom? Com relação às válvulas, não há válvulas necessariamente ao longo das artérias, tá? Mas há válvulas ao longo das veias. Por que eu estou falando ao longo? Porque no início de duas artérias presentes no coração, há sim duas válvulas. Eu vou mencionar para vocês já já que válvulas são essas, tá? Aí vejam só, quando uma artéria ela é lesada devido à grande pressão nessa artéria, o sangue começa a esguichar de acordo com o ritmo dos batimentos cardíacos e a nossa pulsação, obviamente. Quando uma veia ela é lesionada, o sangue não esguicha, ele simplesmente escorre, tá? É uma das diferenças. Mas vejam só, quando a gente mede a pressão, vou aferir a pressão, bota lá, né, o equipamentozinho de enfermeiro no braço, né? Vamos lá, vamos embora, vou aferir a pressão. Galera, a pressão que é aferida são duas. É uma pressão maior e uma pressão menor que é aferida, certo? Essa pressão maior que é aferida é a pressão sistólica, é a pressão de quando o ventrículo está contraído. E a menor pressão que é aferida, né, é a pressão diastólica, que é a pressão de quando o coração está relaxado, quando o ventrículo está relaxado. Então, por exemplo, 12/8. 12 representa a pressão de quando o ventrículo está contraído em sístole. E 8 é a pressão diastólica, que é quando o ventrículo está relaxado. Beleza? Então, sístole pressão, ela é a mais alta. A diástole, né, a pressão diastólica é a mais baixa, tá? Lembrando que a pressão é aferida em milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, 12 significa 120 milímetros de mercúrio. 8 significa 8 milímetros de mercúrio. Beleza? Aí a pressão alta, a mais alta, né, em média aí é de 12, que é a pressão sistólica, 120 milímetros de mercúrio. E a pressão mais baixa é a pressão, né, diastólica ventricular, tá certo? Em que ela é de mais ou menos 80 milímetros de mercúrio, tá bom? Aí vejam só, com relação aos batimentos cardíacos ainda, meus amores, os batimentos cardíacos, né, eles quando estão normais, né, em uma situação normal, em um indivíduo adulto, a quantidade média de batimentos por minuto é de 70 a 90 batimentos. Isso é uma condição normal, tá? Em um feto, tá? Em um indivíduo fetal, a quantidade média de batimentos por minuto é de 120 a 150 mais ou menos. É muito maior, tá? Aí vejam só,
Quando nós apresentamos, né, uma aceleração anormal de repente do coração, a gente diz que nós estamos com uma taquicardia. A taquicardia é a aceleração dos batimentos cardíacos, beleza? Já a bradicardia é uma redução dos batimentos cardíacos. Isso a gente toma como referência, obviamente, a quantidade média de batimentos cardíacos que pode ser dos indivíduos adultos de 70 a 90. Passou disso é taquicardia. For menos que isso é bradicardia. Beleza? Aí, pessoal, vamos embora, né? Aí eu falei para vocês, meus amores, que necessariamente, tá, existem veias e artérias associadas ao coração. Falei que existem veias que desembocam nos átrios, tá? E artérias que saem dos ventrículos, tá? As veias que desembocam nos átrios, tá certo? São diferentes de acordo com o fato de ser átrio direito ou átrio esquerdo. A mesma coisa serve para as artérias. Existem artérias diferentes que saem dos ventrículos. Se for ventrículo esquerdo é uma artéria, se for ventrículo direito é outra artéria, beleza? Então, por exemplo, as veias que desembocam no átrio direito são chamadas de veias cavas. Tem a veia cava superior e a veia cava inferior, que levam sangue do corpo, tá? Sangue advindo de todos os tecidos e órgãos do corpo para o átrio direito no coração. Então as veias cavas levam o sangue para o átrio direito no coração. Beleza? Massa? Já as veias pulmonares são veias que levam o sangue dos pulmões para o átrio esquerdo do coração. Então as veias pulmonares levam o sangue dos pulmões para o átrio esquerdo no coração, tá? Já a artéria pulmonar é uma artéria que leva sangue do ventrículo direito para os pulmões. Olha o nome, artéria pulmonar. Ela vai levar sangue do ventrículo direito, quando realiza sístole, pô, ventrículo direito, realizou sístole, tá? Esse ventrículo vai conduzir o sangue, tá certo? Através da artéria pulmonar até os pulmões, beleza? Já a artéria aorta, ela está se comunicando com o ventrículo esquerdo, tá certo? E quando o ventrículo esquerdo se contrai, o sangue sai através da artéria aorta, tá? E vai até todos os outros tecidos e órgãos do nosso corpo, beleza? Então, pessoal, existe essa situação especificamente, tá? Só uma situação para vocês. As coronárias são vasos, tá? Que estão presentes no coração e servem para oxigená-lo, beleza? E galera, o coração precisa de oxigênio também, tá bom? Justamente para poder realizar a síntese de ATP, pois o coração ele é feito de músculo estriado cardíaco. Então as coronárias vão levar oxigênio, por exemplo, até o coração, beleza? Para que ele seja oxigenado, tá? E consiga necessariamente produzir ATP, tá certo? Para conseguir se contrair, beleza? Aí vejam só, como é que funciona a circulação necessariamente? Algo que eu vou explicar para vocês agora. Aí veja só, eu falei para vocês que os átrios recebem sangue do corpo e dos pulmões através das veias. Falei também que os ventrículos expulsam o sangue do coração para o corpo ou para os pulmões através das artérias. Como é que funciona essa circulação? Vejam só. Vamos tomar como referência, tá? Primariamente, que o sangue já circulou por todo o corpo, já distribuiu oxigênio por todo o corpo e tal, e ele precisa voltar para o coração. Então vamos tomar como ponto de partida, tá? O sangue não oxigenado, ou seja, um sangue venoso, retornando dos tecidos do corpo para o coração, beleza? Aí vejam só, o sangue retorna não oxigenado venoso, tá? Do corpo e dos tecidos para o coração através das veias cavas,
tá bom? Então o que é que vai acontecer? Um sangue não oxigenado através das veias cavas superiores e inferiores, tá? Esse sangue desemboca aqui no átrio direito, beleza? Esse sangue termina passando do átrio direito para o ventrículo direito, ó, tô botando a setinha aqui agora, passa do átrio direito para o ventrículo direito, beleza? E esse ventrículo direito, pessoal, ele realiza uma sístole, se contrai. E quando esse ventrículo direito se contrai, ele expulsa o sangue através da artéria pulmonar, que é essa artéria aqui de cima, ó, tô botando a setinha agora. Expulsa o sangue através da artéria pulmonar para os pulmões, beleza? Então o sangue chega no átrio direito através das veias cavas, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue através das artérias, da artéria pulmonar, passa para os pulmões, e é lá nos pulmões agora que vão haver as trocas gasosas. É lá nos pulmões, nesse exato momento, em que vai haver a hematose, em que as hemácias vão ficar ricas em oxigênio. O que é que vai acontecer? Após a hematose, esse sangue tem que retornar para o coração, beleza? Então o sangue retorna dos pulmões para o coração. Só que dessa vez, tá? Quem é que vai receber esse sangue? É o átrio esquerdo. Então o átrio esquerdo agora vai receber o sangue, tá? Completamente oxigenado. E esse sangue oxigenado agora vai passar para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Então percebam que as veias pulmonares vão conduzir sangue, né, arterial, sangue rico em oxigênio até o átrio esquerdo. Esse sangue rico em oxigênio, esse sangue arterial, termina passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Depois o ventrículo esquerdo se contrai, realiza a sístole e expulsa o sangue para todo o corpo, para oxigenar os órgãos e os tecidos, através da artéria aorta. Beleza? Então, o ventrículo esquerdo vai realizar a contração, distribuindo por meio da artéria aorta o sangue agora oxigenado por todo o corpo, por todos os tecidos e por todos os órgãos. Beleza? Aí depois o sangue, depois que ele oxigena os tecidos e os órgãos, ele retorna para o coração novamente, para o átrio direito pelas veias cavas, e o ciclo se reinicia. Tá? Aí eu vou repetir para vocês não esquecerem. Ó, sangue não oxigenado sai do corpo, desemboca no átrio direito através das veias cavas superiores e inferiores, superior e inferior. Depois o sangue não oxigenado, sangue venoso, passa para o ventrículo direito, tá? E do ventrículo direito, através da artéria pulmonar, esse sangue desemboca, vai até os pulmões. Quando esse sangue chega nos pulmões, ocorre a hematose, a troca gasosa, e ele agora está rico em oxigênio. Sangue que antes era venoso passou a ser arterial. Agora esse sangue arterial vai retornar para o coração, necessariamente para o lado esquerdo, mais necessariamente ainda, mais especificamente para o átrio esquerdo. Então o sangue vem dos pulmões através das veias pulmonares e desemboca no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, esse sangue vai ser conduzido por todo o corpo para oxigenar os tecidos e os órgãos. Beleza? Aí vejam só, com relação a essa circulação, se vocês perceberem, eu falei para vocês dois caminhos que é percorrido pelo sangue, tá? Eu falei um caminho em que o sangue sai do coração, vai para os pulmões e retorna para o coração, certo? Beleza? Eu falei para vocês um caminho em que o sangue sai do átrio direito, né? O sangue sai do ventrículo direito, vai para os pulmões e retorna para o coração, para o átrio esquerdo, certo? Esse é um caminho. Sangue sai do coração, vai para os pulmões e retorna para o coração. O outro caminho que eu falei para vocês agora há pouco é o caminho em que o sangue sai do coração, vai para todo o corpo para oxigenar os tecidos e órgãos e depois ele retorna para o coração necessariamente. O sangue agora venoso, não oxigenado, retorna para o coração, certo?
Então o sangue sai do ventrículo esquerdo através da aorta, passa por todo o corpo, oxigenando tecidos e órgãos, e depois ele retorna para o coração através das veias cavas superior e inferior, desembocando no átrio direito, beleza? Então nós temos dois caminhos aí, coração, pulmões, coração, e outro caminho que é coração, corpo, coração. Galera, esse caminho, né, que é coração, pulmões, coração, a gente chama de circulação pulmonar ou pequena circulação. Esse caminho que envolve coração, corpo, coração, esse caminho ele é chamado aí necessariamente de circulação sistêmica ou circulação grande circulação. Circulação sistêmica ou grande circulação, beleza? Então nós temos aí dois tipos de circulação no nosso corpo. A sistêmica, né, que é chamada também de grande circulação, ou a pulmonar, que é chamada também de pequena circulação. Beleza? Eu vou postar um vídeo aí para vocês, tá? Não nessa aula, mas né, um vídeo a mais para vocês, analisando uma música do Felipe Araújo, em que vai fazer com que vocês nunca mais esqueçam o que é a grande circulação e a pequena circulação, tá? Eu vou ainda postar esse vídeo porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer para não sofrer um strike ou um copyright por conta da utilização de uma música. Justamente porque cobra direitos autorais utilizar música no YouTube, que é, na verdade, o canal que a gente utiliza para assistir os nossos vídeos, tá certo? Mas tem uma música do Felipe Araújo, tá? Que tem dois trechos bem específicos que dá pra gente compreender bem isso daí. Pois é, sertanejo Felipe Araújo, sistema circulatório? Tem sim, galera, tem sim. Aí, olha só, pra gente finalizar essa parte, tá? Tem outra coisa que eu preciso muito falar pra vocês, galera. Do mesmo jeito que há válvulas que controlam a passagem do sangue do átrio para os ventrículos, dos átrios para os ventrículos, também tem, pessoal, algumas válvulas que controlam a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias. Quando o sangue vai dos ventrículos para as artérias, né, tem que haver uma válvula que impeça que o sangue retorne das artérias para o ventrículo, tá? Ou seja, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar há uma válvula, e entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta há outra válvula, beleza? Entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar há uma válvula chamada de válvula pulmonar. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta há uma válvula chamada de válvula aórtica. Válvula pulmonar e válvula aórtica também são conhecidas como válvulas semilunares, tá? São tipos de válvulas presentes entre os ventrículos e as artérias que estão conectadas a esses ventrículos, tá? Uma outra informação muito interessante é que o coração está presente no mediastino, nessa região mediana aqui entre os pulmões. Contudo, tem uma porção do coração mais voltada para o lado esquerdo. E também, né, a nossa artéria aorta está mais voltada para o lado esquerdo também. Beleza? Então, o arco aórtico nos mamíferos é voltado para o lado esquerdo. Enquanto nas aves, por exemplo, o arco aórtico é voltado para o lado direito. O coração das aves é tetracavitário, assim como o nosso. Contudo, a artéria aorta nas aves está voltada para o lado direito e não esquerdo. Olha que doideira, né? Aí, vê só. Aqui nós temos dois quadrinhos, tá? Muito interessantes e muito importantes para vocês aprenderem, né, o caminho da grande circulação e da pequena circulação. Aí tem aqui, ó, grande circulação, né? Ventrículo esquerdo, artéria aorta, capilares, veias e átrio direito. Quando ele fala capilares aqui, significa dizer que o sangue está desembocando nos tecidos. Galera, o sangue, né, ele oxigena os tecidos por meio dos capilares, que são pequenos vasos que estão presentes nos tecidos, beleza? As artérias, elas podem, de certa forma, né, formar vasos menos calibrosos, chamados de arteríolas, e as veias podem formar também vasos menos calibrosos, chamados de vênulas. Mas, entre, né, as arteríolas e as vênulas, existe um meio termo aí que está presente nos tecidos, que é quem de fato oxigena os tecidos, que são os capilares. Nos nossos tecidos, é através dos capilares
que ocorre a oxigenação das células, tá? Que estão presentes em todos os tecidos, beleza? Aí, ó, pequena circulação. Nós temos aí, ó, o caminho ventrículo direito, artéria pulmonar, tá certo? Capilares alveolares, ou seja, os capilares dos pulmões, nos alvéolos que realizam a hematose, a troca gasosa. Depois o sangue, ele passa aí para as veias pulmonares e, por último, para o átrio esquerdo, beleza? Então aqui nós temos a pequena circulação, tá? Deixa eu apagar aqui toda essa bagaceira que eu fiz, beleza? Aí, meus amores, com relação, né, à parte cardiovascular do sistema circulatório, a gente acaba aqui. Agora, a parte linfática, o sistema linfático, é um sistema circulatório paralelo ao sistema cardiovascular, beleza? Em que, no sistema linfático, existe a participação de vasos linfáticos, órgãos linfóides, necessariamente, e até de veias também, tá? Esse sistema linfático, a principal função dele é a função de captura, de captação, né, de partículas que não são mais utilizadas pelo nosso corpo, tá? Como, por exemplo, bactérias, vírus que precisam ser destruídos, tá? Células mortas, beleza? E também os órgãos linfóides, como, por exemplo, o timo, ele tem uma função aí de maturação também de células de defesa, como, por exemplo, linfócitos, tá? Então, os leucócitos, os linfócitos são maturados graças à ação dos órgãos linfóides, beleza? Aí, ó, essa linfa, tá, que está presente no nosso sistema linfático, tá, ela é necessariamente um fluido, tá, que é oriundo do plasma sanguíneo, tá certo? O fluido que é oriundo do plasma sanguíneo, ele fica alocado nos nossos tecidos. Esse fluido é chamado de líquido intersticial ou líquido tissular, tá? Esse líquido é um plasma sanguíneo que é oriundo, obviamente, dos nossos vasos sanguíneos, que termina desembocando nos tecidos e o nosso sistema linfático capta, né, esse líquido intersticial. Então, o plasma sanguíneo, parte dele nos capilares, né, ele extravasa nos tecidos, tá certo? E o sistema linfático termina capturando esse líquido, esse plasma sanguíneo, sob a forma aí de líquido intersticial, beleza? Aí vejam só, existem dois principais vasos no nosso sistema linfático, tá certo? Em que nós chamamos de canal torácico ou grande veia linfática. São dois canais, tá certo? Que vão, de certa forma, se juntando, né, e aumentando, de certa forma, o seu calibre, tá? E terminam desembocando, de certa forma, nas veias subclavas, beleza? Do lado esquerdo e direito do nosso corpo. Então, pessoal, os vasos linfáticos, como o vaso, né, o canal torácico e a veia linfática, se comunicam diretamente com as veias, beleza? Até porque, né, muitos componentes do sistema linfático precisam passar para o sistema cardiovascular, o sistema circulatório comum, tá certo? Como, por exemplo, células de defesa do nosso corpo maturadas, beleza? Aí vejam só, aqui nós temos, tá? Como ocorre nesse esquemazinho a passagem do plasma sanguíneo, tá certo? Para o tecido, tá? E o retorno de parte do líquido intersticial para os vasos sanguíneos também, beleza? Aqui nesse esquema não está correlacionando diretamente com os vasos linfáticos, e sim com os vasos sanguíneos e a formação do líquido tissular, beleza? O líquido intersticial. Porque é o seguinte, o líquido intersticial é ele que é capturado pelo sistema linfático. Mas como é que ele se forma necessariamente? Como é que o líquido tissular ou intersticial, ele se forma nos tecidos? Aí é isso aqui, né, que está sendo mostrado por esse esquema. Aí vejam só, quando os capilares, né, a arterial, digamos assim, dos capilares chegam até os tecidos, nesses capilares vai ter uma pressão sanguínea muito grande, tá? Porque a pressão na artéria é grande. Então a parte arterial dos capilares, quando chega até os tecidos, essa parte sofre uma pressão muito grande, tá? E é essa parte que está evidenciada aqui desse lado de cá,
tá? Então aqui tem todo o capilar sanguíneo, tá certo? Em que do lado que eu coloquei a seta é a parte arterial, beleza? E aqui desse outro lado é a parte venosa, tá? A parte de veia, digamos assim, tá certo? Do capilar sanguíneo. Aí vejam só, como é que acontece na formação do líquido tissular ou líquido intersticial? Simples. Quando, ocorre a formação da parte arterial no capilar, tá certo? Quando as arteríolas chegam até os tecidos, formando um capilar de origem arterial nos tecidos, nesse capilar, nessa região do capilar de origem arterial, a pressão sanguínea é muito grande. Então o que é que vai acontecer? Termina aqui, parte do plasma sanguíneo termina saindo da parte arterial do capilar para os tecidos. Olha só, parte do plasma sanguíneo termina saindo, tá certo? Do capilar para os tecidos, necessariamente para a região intersticial, justamente por conta dessa alta pressão que tem nos capilares, beleza? Nessa região arterial dos capilares, tá bom? Aí o que acontece? Em parte do plasma passando, do capilar para os tecidos, essa parte do plasma que passa, é principalmente água, tá? Água e algumas micromoléculas, moléculas menores, micronutrientes. Então, pessoal, o que passa dos capilares para os tecidos, tá certo? Necessariamente são moléculas pequenas, tá? E água, tá certo? Restando aí muita proteína mesmo no sangue, nos capilares. Aí o que acontece? Esse sangue continua a percorrer os capilares, vou mudar de cor aqui. Esse sangue continua a percorrer os capilares, chegando até a parte venosa dos capilares. Galera, quando esse sangue chega na parte venosa dos capilares, tá? Esse sangue está muito concentrado com proteínas. Muito concentrado com proteínas. Beleza? Aí o que acontece? Pelo simples fato de que o sangue está muito concentrado com proteínas e o líquido intersticial está pouco concentrado, o que é que vai acontecer? Vai terminar havendo a passagem de água por osmose da região intersticial de volta para a parte venosa do capilar. Beleza? Então, pessoal, como o capilar agora, na parte venosa dele, está muito concentrada em termos de proteínas, termina aqui, a região intersticial fica pouco concentrada e termina havendo a passagem por osmose, tá, da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, a água termina passando do meio intersticial para o interior do capilar de volta. Beleza? A pressão que é exercida, tá, do meio intersticial para o interior do vaso, do capilar, é uma pressão oncótica, não é osmótica, é uma pressão oncótica, tá certo? Então a pressão oncótica na região necessariamente venosa do capilar, ela está muito elevada, fazendo com que a água retorne da região intersticial para o interior dos vasos, beleza? Já na região arterial do capilar, quando a água passa e outros nutrientes, tá, do capilar para a região intersticial, a pressão lá no capilar está muito grande, tá? Uma pressão chamada de pressão hidrostática, beleza? Então a pressão hidrostática na porção arterial do capilar é alta. Então aqui, pH desse lado daqui é alta, tá? E a pressão oncótica aqui do outro lado, na parte venosa, do capilar, está elevadíssima. Beleza? Tranquilo, pessoal? Massa? Aí, pessoal, deixa eu apagar isso daqui, tá certo? Para a gente dar continuidade. Meus amores, aqui nesse slide, aqui nessa imagem, dá para entender claramente o que acontece. No local onde o plasma sanguíneo sai do capilar para o meio intersticial, a pressão hidrostática está elevada.
tá certo? E no local onde a água retorna do meio intersticial para o capilar, a pressão oncótica que está alta, beleza? Então dá para perceber claramente o que está acontecendo aqui nesse slide, tá bom? Meus amores, e aqui por último, né, nós temos aqui, ó, alguns vasos linfáticos, tá? Alguns gânglios que mostram aí os componentes do sistema linfático. E aqui por último nós temos a adenite ou íngua. Galera, quando a gente adquire algum tipo de infecção, tá? No local próximo àquela infecção, os gânglios terminam inchando, aumentando de volume, devido à sua atividade imunológica associada à defesa do nosso organismo naquele ponto em que está havendo a infecção. Então, para auxiliar na defesa daquele ponto onde está sofrendo a infecção, aquele linfonodo, por exemplo, ele sofre uma sobrecarga de utilização, havendo um aumento dele, um inchaço dele, beleza? Isso aí é chamado de adenite, em que popularmente nós chamamos de íngua, beleza? Massa? Galera, por hoje é só, por hora é só. Quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Tenham um excelente dia, noite, tarde, seja lá o que for, tá bom? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera, beijo!